Certa vez em um circo havia um trapezista, um malabarista, um acrobacista, que ele andava na corda bamba. E ali, às vezes, com uma grande vara, ele atravessava de um mastro para o outro, andando na corda bamba. E tem gente que vai dizer, pastor, a partir do dia 15 de todo mês eu começo a andar na corda bamba também. E ele andava nessa corda bamba e atravessava de um lado para o outro, fazia o maior sucesso. E aí ele perguntou para o público assim, quantos aqui acreditam que eu consigo atravessar essa corda bamba com alguém nas costas? Quem acredita, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou, eu preciso de um voluntário para vir nas minhas costas. Quem que se habilita a ser esse voluntário? Aí, ninguém se habilitou. Vocês não acreditavam? Mas não se habilitaram. E aí ele tinha um ajudante, devia ser bem bonita assim, igual a Daiane. Ela se habilitou, a ajudante, e aí subiu lá nas costas dele, tipo, nessas posições que os artistas circenses sabem fazer, e ele atravessou ali na corda bamba, e foi um sucesso, chegaram do lado de lá. E eu quero falar aqui de muitas coisas. Começo falando de confiança e de conhecer. Que a confiança ela é necessária. Por exemplo, num casamento é fundamental que haja confiança. Agora, como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Como é que você vai confiar em um desconhecido? Aquela ajudante daquele malabarista, ela confiava nele. E certamente ela conhecia ele. E certamente há um bom tempo. Então esse conhecimento, essa confiança que ela tinha, trazia uma certa segurança para ela. Ela se sentia segura, porque conhecia. Vou dar um outro exemplo de, por exemplo, quando você vai viajar e tem que pegar a BR. Andar 2.000 quilômetros de ida, mais 2.000 quilômetros de volta, no trânsito, na BR, pesado. É perigoso, é sério. O irmão Nilton ali atrás já foi caminhoneiro, né, irmão Nilton? Sabe que não é tão simples assim. Eu me lembro dirigindo mais ou menos umas 11 horas da noite, num trecho da Rio Bahia, chegando já em Feira de Santana, e depois peguei um trecho também que era de Feira de Santana até Salvador, um trecho bem pesado, e não é qualquer motorista que pode pegar esse trânsito, sim, de BR, cansado então. E estava eu, meu pai, estavam algumas pessoas comigo. Eu acho que, não lembro bem quem estava comigo, a Deuseni estava comigo nessa ocasião, meu primo Júnior. E meu pai, ele confiava em mim. Ele confiava em mim. E de vez em quando eu ando com a Daiane, ela dirigindo também, sabe, queridos? E assim, eu confio em Deus. E eu sei que a minha vida pertence ao Senhor. E que eu só vou morrer um dia, irmão Niltinho. Que Deus permitir. Que Deus quiser. Mas algumas outras pessoas não confiam, né? A chave do carro na mão da esposa e tudo mais. Irmãos, vamos lá, onde eu quero chegar. Você confia em Deus? Você confia em Deus de verdade? Porque muitas pessoas dizem, quem confia, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Tá, quem é que vai vir aqui agora atravessar a corda bamba comigo? Aí as pessoas dão um passo atrás. Muitas pessoas dizem, da boca para fora, que confiam em Deus. Mas no dia a dia, de segunda a sábado, fora do ambiente de igreja, estão com os corações ansiosos, corações desesperados, corações extremamente preocupados. Pede oração para um, pede oração para o outro, pede oração para o outro, pede oração para o outro, porque não confia na oração de ninguém, na verdade, e não consegue sentir paz. Depois de trocentas orações, ainda não consegue sentir segurança ainda. E eu me pergunto, será que essa pessoa realmente está confiando em Deus? Agora é fato que é difícil você confiar em quem você não conhece.
E muitas pessoas não confiam em Deus porque não conhecem a Deus. Não confiam em Deus porque ainda não conhecem a Deus. E de fato você não vai conseguir confiar em quem você não conhece. Você não vai confiar em quem você não conhece. Então eu quero apresentar Deus para vocês essa noite. Quero apresentar Deus para vocês essa noite. Um pouco de Deus. Por que o pastor fala isso com tanta segurança? Por causa que eu creio na palavra de Deus. E eu creio que quando você conhece a palavra, em uma certa medida, você passa a conhecer a Deus. E Deus, ao longo dos séculos, Ele tem se revelado através da palavra. E essa palavra, lida, ouvida, refletida, ela gera fé em nossos corações. O Senhor se revela, Deus tem se revelado através da Bíblia. E quando você vai conhecer alguém, normalmente a primeira coisa que você conhece da pessoa é o nome. Inclusive eu quero me apresentar para vocês. Para os que me conhecem, eu sou o Jair. Para os que não me conhecem, eu sou o Jair também. Esse é o meu nome. E assim, o pastor no geral conhece muita gente, está sempre lidando com muitas pessoas. E o meu desafio para lembrar do nome de todo mundo. Eu acho que eu vou fazer esse teste aqui, eu vou começar do lado de cá, falando o nome de todo mundo. Aqui tem o Felipe, tem a Isabela, tem a... Eu vou parar por aqui, queridos, vai que senão a pregação vai ficar muito longa, as pessoas não vão assistir no YouTube depois, se a pregação for muito longa. Às vezes a gente esquece o nome das pessoas, eu fico tentando utilizar métodos mnemônicos aí para decorar o nome de todo mundo, tento assimilar a cor do cabelo a uma data do ano, a um pássaro da Amazônia que está em extinção e tal, para tentar lembrar do nome de todo mundo. Mas nem sempre eu consigo. Mas às vezes, agora nós esquecemos às vezes o nome de Deus, e eu queria começar falando um pouquinho assim, do nome do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que nome maravilhoso, o nome maravilhoso. E os nomes do nosso Deus, os nomes de Jesus Cristo, os nomes do nosso Deus, não são apenas nomes escolhidos porque tinham uma pronúncia bonita. Mas na Bíblia, os nomes do Senhor refletem o caráter do Senhor, capacidades do Senhor, características do Senhor. O meu nome, ele tem um significado. O nome Jair, em grego ele se escreve Jairo, em hebraico é Jair, e ele tem um significado, inclusive um significado interessante, mas que eu não vou falar para vocês qual é o significado. O nome do Senhor tem significados, e eu queria que nós buscássemos conhecer os nomes do Senhor, os significados desse nome, mas mais do que isso, conhecer o Deus desses nomes, o Deus desses significados, e esses significados em nossas vidas. Nós crermos no Senhor e confiarmos no Senhor. E o que acontece? Por que eu falei de confiança? Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Abraão, num ápice ali de tensão, convocado para sacrificar o seu próprio filho, quando então Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão diz assim: o Senhor proverá. O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão pronuncia o nome do Senhor, Jeová Jireh, o Senhor proverá. E ele não apenas declara esse nome porque achava esse nome bonito, ou com a esperança lá no finalzinho de que talvez as coisas dessem certo no final, mas não, ele conhece a Deus
como Jeová Jirê, como Deus da provisão, e ele confia no Deus da provisão. E Abraão confia que o Deus da provisão proverá no momento certo, na quantidade correta, na quantidade suficiente para a sua vida. E isso faz com que ele se eleve a um novo patamar, onde ele vence medos, ansiedades e tristezas. Porquanto ele confia no Deus da provisão. Jeová Jirê é o nome dele, Jeová Jirê é o Deus que eu conheço, Jeová Jirê é o Deus que eu confio, e porque eu confio em Jeová Jirê, eu não me atemorizarei, antes confiarei. E eu te pergunto, você tem crido em Jeová Jirê? Você crê mesmo que Deus é o Deus da provisão? Ou quando você chega perto da dificuldade, que vai chegando o dia de pagar uma conta, que vai chegando perto da escassez, que as coisas estão se acabando no armário, você perde os cabelos da cabeça e fica até 3 horas da manhã acordado, desesperado, sem saber o que fazer? E muitas pessoas não têm esperado em Deus, têm desesperado em Deus. E apesar de professarem a fé, declararem Jirê, Deus da minha provisão, não creem, não acreditam. Não acreditam realmente que Deus provê. Está lá Pedro, intimado pelos cobradores de impostos, a pagar um imposto. E ali ele fica perturbado, fica agoniado, fica inquieto, vai lá, conversa com Jesus. E Jesus: Pedro, quem precisa pagar imposto? O príncipe ou os cidadãos da cidade? Traz uma palavra para Pedro. Vai lá, Pedro, agora lança lá o anzol no mar. Você vai tirar lá a moeda do peixe, você vai pagar o teu imposto e o meu. A Bíblia narra essa situação. E aí Pedro lança um anzol, tira um peixe da água, da boca do peixe sai a moeda em uma quantidade suficiente para pagar um imposto de Jesus e o dele. E Pedro tem mais uma vivência com o Deus da provisão. Que Jesus é Deus, é o Deus da provisão. Vou perguntar, não precisa responder. Mas será que nunca aconteceu de você estar, numa situação bem difícil, faltando tudo em casa, aí de repente quando você pensa, hoje eu vou morrer de fome, aí Deus envia alguém te paga um dinheiro que você nunca mais imaginava que ia receber, ou aparece alguém com a cesta básica, ou aparece um dinheiro que você não sabe de onde você consegue resolver tudo, e aí você diz o quê? Foi Deus que abriu essa porta. E eu sei que isso já aconteceu com muitos aqui. Mas, passa 20 dias, vem novas contas, e aí a gente já começa a duvidar se Deus vai cuidar de novo. Mas não já cuidou uma vez? Não já cuidou 2? Você precisa de quantas experiências para confiar em Deus? Você precisa que Deus, faça o gol do Petkovic ali no 45 do segundo tempo? Quantas vezes para você aprender a confiar no Senhor? E há pessoas que não confiam nunca, sempre temerosos, Senhor, ensina-me a confiar em Ti. Está lá, o vinho havia acabado no casamento, e agora, não tem nem lugar para vender tanto vinho. E Jesus se importa com aqueles noivos, Jesus intervém, Jesus realiza um milagre, Jesus mais uma vez se apresenta como alguém com capacidade para trazer a provisão para aquele lar. O convite essa noite, a nós confiarmos em Deus. E se você ainda não confia plenamente no Senhor, que você possa dizer: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Vou até pedir para você repetir isso, repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a confiar em Ti, que Tu és o Deus da provisão. Agora, pelo fato de Jesus ser o Deus da provisão, não significa que você vai ser inconsequente
na administração das suas finanças, não. Presta atenção. Você tem que buscar em Deus sabedoria para administrar suas contas de uma forma correta. Cabe ao homem ganhar dinheiro e cabe à esposa economizar. Economizar. Devemos trabalhar em equipe. Está lá o povo no deserto, sem água. Deus usa Moisés, um toquezinho ali na rocha, e flui água ali da rocha, de forma impossível. Creia no Deus do impossível. Gênesis 22, 14. Jeová Jireh. Mas o nome do Senhor, Jeová Mequedesh. Êxodo 31, 13. Fala de Jeová Mequedesh, o Senhor que santifica, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Nós precisamos muito do Deus da provisão. Precisamos muito dessa provisão do Senhor. Mas precisamos igualmente, ou talvez mais ainda, desse Senhor que nos santifica. Talvez o nosso maior problema nem tenha sido escassez, mas tem sido o pecado que tenazmente nos assedia e que muitas vezes nos vence, que acaba com a tua autoridade espiritual, que te impede até de olhar para cima e buscar a Deus, que te afasta dos bancos da igreja, que te afasta da presença do Senhor. Precisamos do Deus de provisão, e eu desejo muito que Deus possa abrir portas excelentes na vida de cada um de vocês. Mas eu gostaria que você clamasse com mais fé ainda pelo Jeová Mequedesh, pelo Deus que santifica, para que Ele possa santificar a tua vida. Precisamos de santificação. Que o Senhor seja em nós, atue em nós, de maneira que possamos vencer o pecado. Porque se você não vence o pecado, você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. A palavra de Deus fala de um homem chamado Zaqueu, um homem rico, mexia com muito dinheiro. E que foi por Jesus Cristo santificado. O problema de Zaqueu estava relacionado com o dinheiro. E Jesus agiu na vida dele. Uma santificação ocorreu na vida dele, gerando inclusive um desprendimento quanto ao dinheiro, trazendo uma vitória sobre a avareza. Foi uma área em que Zaqueu foi santificado. A Bíblia fala de Paulo, um homem com sangue nos olhos, com ódio. Saulo perseguia os cristãos e os matavam, pensando com isso estar adorando a Deus. Mas o Senhor o chamou, o tocou, o santificou. E eu poderia falar de vários personagens bíblicos aqui, que foram pelo Senhor tocados, se ganharam força descomunal, se foram abençoados em outras áreas, mas em uma área também foi a área da santificação. No final, eu vou fazer uma oração por provisão. E eu queria que você orasse com muita fé, para Deus abrir portas abundantes em tua vida. Mas eu também vou orar por santificação. E eu queria que com igual fé você orasse: Senhor, santifica a minha vida. Sejam santos, como eu sou santo, é o chamado do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor, diz Hebreus 12, 14. Sem santificação, não veremos a Deus. A Bíblia fala de Maria Madalena, uma mulher com 7 demônios. Já pensou? O Henrique namorar com a moça com 7 demônios? Está repreendido, né? É só o demônio da sujeira, da prostituição, da mentira, da inveja, e sei lá. Está lá, a mulher com 7 demônios. E foi liberta, e foi santificada. O que abre
desencadeia uma fé em nossos corações para crermos que o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. Repita assim comigo: Senhor Jesus, santifica a minha vida. Será que há uma área em tua vida hoje que você tem sido vencido pelo pecado? Que você tem sido vencida pelo pecado? Uma brutalidade com tua mulher que tu não consegue controlar? Um ódio do teu marido que você não consegue perdoar ele jamais? Uma vontade de namorar com todo mundo que cruza o teu caminho que você não sabe como é desse jeito? Um apego pelo dinheiro que você vende à mãe para ganhar uns R$100 a mais? Cada um tem os seus gigantes. Cada um temos as áreas que nós devemos lutar. E eu queria que sim, com muita fé, você dissesse: Senhor, santifica a minha vida. Essa área, Senhor, eu estou precisando de santificação. Às vezes a nossa casa a nossa vida é como uma casa que tem vários quartos. E às vezes tem um quartinho da bagunça, que está cheio de mofo, um quartinho velho, que está precisando de uma reforma. E às vezes as pessoas só veem a sala, só veem os ambientes principais e não vê esse quartinho que está lá, cheio de troço velho, que precisa ser jogado fora. Senhor, entra na minha vida. E é importante você expor isso a Ele: Senhor, o meu problema é esse, essa é a área da minha vida que está precisando de ajuda. E hoje, uma ocasião de Santa Ceia, mais propício ainda que nós apresentemos isso ao Senhor. Senhor, Jeová Mequedesh, eu quero te conhecer, eu quero que tu entre na minha vida e me santifique. E essa santificação tão necessária, ela não é alcançada por mera disciplina, por você ser uma pessoa muito disciplinada. Não. Essa santificação que agrada a Deus, ela só é possível ser alcançada se o Espírito Santo estiver agindo em tua vida. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Êxodo 17:15 diz: o Senhor é a minha bandeira. Palavras de Moisés. Em hebraico, Moisés diz: Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Sabe quando é que você gosta muito da bandeira do Brasil? Às vezes a gente critica muito o nosso país e tal, mas quando a gente está fora do Brasil, a gente ama a nossa bandeira mais ainda. Geralmente é assim. E você encontra outro brasileiro e tal. Você vê, por exemplo, os norte-americanos, como eles são patriotas. E é muito comum nos filmes norte-americanos você ver a bandeira dos Estados Unidos em diferentes momentos do filme. Você vê muitas casas, pelo menos na televisão foi o que eu vi, muitas casas nos Estados Unidos com a bandeira dos Estados Unidos. Vocês viram nas Olimpíadas aqui no Brasil, né, o atleta, com muito esforço, ele vencia as provas, ficava em primeiro lugar, então ele pegava a sua bandeira, se enrolava na bandeira, e aí no primeiro lugar, ali no pódio, ele escutava o hino nacional, agarrado com a sua bandeira. Muito bonito. E a bandeira remete à sua pátria. Eu estava conversando ontem com um professor de karatê, e ele estava falando de uma competição internacional de karatê que ele disputou. Isso foi ontem, quando eu estava cortando o cabelo do Christian, lá, o cabeleireiro. E aí ele disse o seguinte, que quando ele estava competindo, a plateia começou a gritar: Brasil, Brasil, Brasil. E ele falando assim: não, pastor, mas tinha uma força descomunal em mim e tal. Ele lutando pela pátria, as pessoas gritando esse nome. Jeová Nissi, Senhor, tu és a minha bandeira, bandeira que remete à minha nova pátria, pátria a qual eu represento, pátria a qual eu devo amar, pátria a qual eu voltarei. Eu irei um dia estar com o Senhor nessa pátria. Jeová Nissi é importante, porque se nós queremos uma bandeira hasteada em nosso mastro, a fim de que nos proteja, nos abençoe,
mas é uma bandeira que nos remete à nossa pátria celestial. E você não pode esquecer para onde você vai, que você vem do Senhor e que você vai voltar para o Senhor. Os navios costumam ter uma bandeira, chama-se também de pavilhão, bandeira ou pavilhão. E dependendo da bandeira que estiver no navio, significa vida ou morte, principalmente no tempo de guerra, ou no caso de um navio acidentado. Se a bandeira de um navio acidentado é uma bandeira, é um pavilhão do país, daquele que está passando ali por perto, ele se preocupa. E a bandeira do Senhor hasteada no seu coração, sem sombra de dúvida, que afeta o coração do Senhor. Afinal de contas, você é um povo escolhido do Senhor. O Senhor se importa com você. O Senhor fará algo por você. E eu te pergunto, Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira? Se hoje eu chegar na sua casa, há algo, por exemplo, na sua casa que vai remeter à tua fé em Cristo Jesus? Se houve uma época antes de nós conhecermos verdadeiramente a Cristo, que nós tínhamos altares em nossas casas, por outro lado, hoje os cristãos foram para o outro extremo, onde não tem absolutamente nada que remete à fé. E eu pensando nisso, falei, não, eu quero ter na minha casa algo que remete à minha fé. Hoje, em uma parede na minha casa, há um quadro com uma série de nomes do Senhor Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte, algo que remete à minha fé. Não que isso seja a bandeira, o Senhor realmente espera que a bandeira seja em nossos corações, mas às vezes são indicativos da relevância que o Senhor tem em nossas vidas. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O Senhor é chamado de Jeová Rafá. O Senhor sara. O Senhor cura. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus ainda sara. Eu creio que Jesus faz milagres físicos, visíveis. Eu creio em Jeová Rafá. Muitos não creem mais nisso. Eu quero desafiar você a crer em Jeová Rafá. Juízes 6, 24, e o relógio está passando, fala de Jeová Shalom. O Senhor é paz, palavras faladas por Gideão. E eu me lembro então da história do gadareno endemoniado, com legiões de demônios, totalmente, absolutamente perturbado, confuso, desnorteado, agressivo, perdido, desesperado, desenganado, mas que se encontra com Jesus, se encontrou com nada mais, nada menos do que com o príncipe da paz, e o príncipe da paz pacificou o coração daquele homem. Hoje no Rio de Janeiro tem umas unidades de polícia pacificadoras, vocês já ouviram falar, né? Para trazer paz ali para os morros, e nem sempre tem conseguido alcançar essa paz, não. Existem corações precisando de paz, corações precisando ser pacificados, e Jesus Cristo, o príncipe da paz, tem poder para pacificar os corações. Como está o seu coração hoje? Inquieto, desesperado, bruto, perdido, sem ter para onde ir, querendo sair pelo mundo, mas você descobre que você não tem lugar nenhum para ir. É o cara que mora sozinho e foge de casa, desesperado, perdido, confuso, com vontade de morrer, com vontade de matar, com vontade de fazer tudo, com vontade de não fazer nada, ferido. E Jesus então chama, traz para pertinho dele e pacifica ele, e traz paz para o coração.
Você gostaria dessa paz? Você tem vivido essa paz? Você tem vivido Jeová Shalom em tua vida? Talvez você precisa se lembrar que o Senhor tem essa capacidade de trazer essa paz. E se você não está sentindo essa paz, hoje é a ocasião adequada para você orar: Senhor, traz paz ao meu coração. Isso é muito importante. Porque se você está de boa, glória a Deus, você já quer que eu vá para o próximo tópico. Mas se você está angustiado, tem gente que chega na igreja e demora pelo menos meia hora para poder perceber que realmente agora está, porque vem com o coração a 1000 por hora, a mente não tem paz. Aí quando está começando a encontrar paz, o culto acaba. Por isso que eu acho que o nosso culto tem que ser mais longo um pouco, sabe? Então assim, você que está nessa condição, Deus quer te trazer a paz. Mas não só a paz aqui desse momento. Porque tem gente que até sente uma paz aqui na igreja, mas depois, assim que sai da igreja, a paz acaba. Por quê? Porque Deus está aqui. Deus está agindo no meio de nós. 2 ou 3 reunidos, tá? O Senhor está presente. Então, o tempo que você esteve aqui, você experimentou algo, você viveu algo. Mas você vai embora, não significa necessariamente que Deus te acompanhou. Se você não abriu efetivamente o coração para Ele, se você não se aliançou verdadeiramente com Ele. Mateus 1, 23, fala de Emanuel. Nome dele? Sim. Eu vos digo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que eu acho muito, muito legal, que significa Deus conosco. Deus conosco. Não significa Deus sobre nós, Deus mandando em nós, Deus ordenando nós. Eu não sou contra as ordens de Deus, mas Deus vai além e diz: é Deus conosco, Deus quer estar com você. Isso é um convite a um relacionamento, isso é um convite a uma amizade com Deus, isso é um convite a um envolvimento com Deus. Existem pessoas aqui na igreja que eu já me envolvi mais, outros que eu já me envolvi menos. E à medida que a gente vai se envolvendo, se relacionando, você vai conhecendo a pessoa um pouco mais. A pessoa vai se abrindo, você vai se abrindo, a amizade vai se aprofundando. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você sente que está se aprofundando ou que está esfriando? Você sente que você está mais próximo de Deus? Ou com saudosismo você se lembra de 20 anos atrás, quando você tinha o Espírito Santo na tua vida, que era tão bom? Senhor, eu quero que Tu seja Deus comigo. Deus em minha vida, em minha casa, o tempo todo. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero aprofundar meu relacionamento contigo. Teve um irmão da igreja aqui uma vez, que me convidou para a casa dele e fez uma feijoada. Eu gostei demais. Inclusive, estou deixando já uma indireta aqui, né? Que vai que alguém sente no coração, né? O pastor Jair come feijoada. Não pode fazer igual a irmã Antônia. Irmã Antônia, pensa numa irmã excelente, a avó do Henrique. Me chamou para uma galinhada na casa dela. Que galinhada? Foi uma galinha caipira. Aí, quando eu cheguei lá, tudo ajeitadozinho, tudo perfeito. Eu fui o primeiro a abrir a mesa. Aí na hora que eu fui procurar a moela, eu falei, irmã Antônia, cadê a moela? Ela: eu comi. Como assim, irmã? Comeu? Mas depois eu fui lá de novo, jantei de novo e comi muita moela. Mas um almoço é tão... E a irmã Antônia, que pessoa especial. A irmã Antônia, que há quase 20 anos serve a Santa Ceia aqui em nossa igreja, com um compromisso assim tão maravilhoso. Assim, existem amizades que são aprofundadas com um convite: venha para minha casa, se encontre comigo, vamos fazer algo juntos. Convide o Senhor para entrar em sua casa. Antes de você entrar no seu escritório, na sua loja, abra a porta e diz: Espírito Santo, entra primeiro. Antes de começar o seu expediente, se ajoelhe ali, na cadeira, no banheiro que seja, se for um lugar
arejado e silencioso, comece o seu dia chamando o Senhor para a tua presença. Se você dirige, antes de ligar o carro, diz: Senhor, senta aqui do meu lado, eu quero que Ele esteja comigo o tempo todo. Chama o Senhor para o seu dia a dia. Sim, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, maravilhoso por suas qualidades, por seu caráter, maravilhoso por operar maravilhas, de conselheiros maravilhoso, um maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Esse nome é muito legal, Pai da eternidade, que me força a falar da brevidade de nossas vidas, aqui nesse mundo, como a conhecemos, e convidá-los a olhar para a eternidade. Só o Pai da eternidade pode nos proporcionar esse descanso eterno. Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Devemos nos encontrar agora, digamos assim, hoje, clamamos o Senhor, mas haverá um encontro que decorrerá de nossa morte, a morte física. E devemos estar preparados para essa morte. Essa minha Bíblia aqui, ela está se aposentando. Essa semana ela já está caindo a capa, sim, eu vou guardar ela. E talvez a última pregação dessa Bíblia aqui hoje seja para vocês. E tem uma frase que eu acho muito interessante colocar na página da Bíblia, não a dessa, mas já coloquei em outra Bíblia, que é assim: que essa Bíblia seja usada em uma pregação de moribundo para moribundo, que eu venha pregar como se eu fosse um moribundo pregando para um moribundo, como se eu estivesse pregando para alguém que ouvirá essa mensagem pela última vez e então sucumbirá, porque um dia isso acontecerá para alguém, e que eu venha pregar como se eu estivesse pregando a minha última pregação, porque um dia será a última pregação. Um dia você participará do seu último culto. Um dia você dará o último abraço em uma pessoa que você tanto ama. Um dia você comerá a sua última refeição. E o chamado é o de Amós: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. O chamado é para nós olharmos para o Pai da eternidade, para que Ele sim possa nos receber por toda a eternidade. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quero quase finalizar aqui falando de 1 João 2,1, que apresenta Jesus de uma maneira muito especial, e eu gosto, apresenta Jesus como um advogado. Filhinhos, eu falo essas coisas para que vocês não pequem, mas vai que se todavia pecares, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Jesus é chamado de advogado. E eu acho isso muito legal, eu vou explicar por quê. Um dia, um advogado, que eu não vou falar o nome, mas que alguns aqui conhecem, chega em uma delegacia e se encontra com um rapaz preso, e ele está lá no canto da cela, com a moral lá embaixo, com a autoestima no chão, sujo, mal, desesperado. E tem duas coisas assim que é muito valiosa para o ser humano, é a saúde e a liberdade. Pela liberdade tem gente que faz qualquer coisa. E então esse homem, quando ouve o barulho da porta, ouve o agente chamar, o advogado está aí. Então ele se levantou, com pressa veio, e agora com alegria e com esperança no rosto, começa a falar com o advogado. E o advogado então o ouve, já estava por dentro do que tinha acontecido com ele, e diz: você vai sair daí. Você vai sair daí.
E Jesus se apresenta como advogado. E nós, de uma certa forma, devemos nos colocar, nos enxergar como esse homem aqui estava, preso. Qual de nós, antes de conhecer Jesus, não estávamos presos em pecados, em vícios, em tantas coisas ruins? Como não estávamos longe de Jesus, cabisbaixos, destruídos, envolvidos pelo pecado, amarrados, sim, presos. Jesus vem ao nosso encontro, a gente ouve o chamado, o advogado está aí, ele está disponível, Jesus Cristo está disponível para você. E então a esperança enche o nosso coração, uma esperança de sair desse lugar de desonra, de sair de um lugar de derrota, de sair de um nível de humilhação para a liberdade tão preciosa. E então o brilho enche os nossos olhos, e Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus vem em nossas vidas, não para outra coisa senão para libertar a cada um de nós. Por isso ele diz: eu sou o advogado. Jesus se apresenta para ti essa noite como advogado. Imagina que você tem uma audiência, um tribunal do júri seríssimo, onde você é o acusado. Você vai deixar para procurar o advogado um dia antes do tribunal do júri? Um dia antes da audiência? Quem fizer isso estará sendo inconsequente. O quanto antes procurar, o quanto antes você chamar a Jesus Cristo, mais oportuno, mais apropriada vai ser essa tua chamada, essa tua escolha, esse teu clamor. Por isso não deixe para amanhã. Qual é o dia de você chorar na presença de Deus? É outro, ou se não hoje. Hoje ainda, que é Santa Ceia, não seria hoje a melhor ocasião para derramarmos nossas lágrimas na presença do Senhor e pedirmos o socorro? Mas haverá um dia que esse advogado voltará. Mas ele não vai voltar como advogado, ele vai voltar como juiz. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse estará perdido, esse estará condenado. Agora sim, finalizo em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é aquele dali? É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus iniciando o ministério dele, sendo batizado. Já havia sido batizado. João sinaliza para Jesus Cristo como Cordeiro. Talvez Jesus pensasse assim: poxa, precisava lembrar. Porque o Cordeiro é quem morre no final da história. Agora que eu comecei a pregar, você já tem que me lembrar que eu vou morrer. Sim, Jesus é o Cordeiro. É aquele que morre no seu lugar. É aquele que morre por você. É aquele que paga o preço por você. Conta-se uma história, e o irmão divino conhece essa história, de um jovem que estava sendo julgado no tribunal por um mal feito que havia feito. E então o juiz o condena ao pagamento de $10.000. Então, bate o martelo, pof! O juiz desce da tribuna, vai para a parte onde o jovem estava, ele abre a carteira, tira os $10.000 e coloca lá em cima da tribuna. E ele paga o preço. Porque esse juiz era pai desse jovem. No Brasil isso não seria possível pelas condições jurídicas de você julgar um familiar. Mas há uma ilustração aqui do perdão do Senhor. Que Jesus pagou um preço. E ele não pagou metade do preço, ele pagou todo o preço. Ele pagou toda a dívida. Teve um dia que eu estava com as luzes do meu carro, assim, acho que tinha umas duas, eu pensava que tinha umas duas que não estavam funcionando. Aí
meu cunhado, o Rodrigo, chegou e falou, vamos ali, Jair. Ele levou num conhecido dele, coloca as luzes aí do carro aí do pastor aí. Aí o Rodrigo também pensava que seriam as 2 luzes que não estivessem funcionando. De repente o cara volta com as 10 lâmpadas na mão assim, ó, que estavam queimadas. Aí eu fui lá para pagar. Aí o Rodrigo, não, o preço já foi pago. Mas eu queria pagar. Não, já foi pago. Irmãos, o preço foi pago. Você acredita nisso? Que o preço foi completamente pago? Que todos os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus? Se você os confessa e deixa, se você traz isso ao Senhor. Mas sabia também que às vezes a gente quer pagar o preço de novo? Eu até insisti ali, não, deixa eu ajudar, Rodrigo. Aí ele falou, não, eu falei, não, então tá bom, então. Mas às vezes a gente quer pagar o preço que já foi pago. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é lindo, Ele é tremendo, e Ele quer que você o conheça como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.